falar um pouco sobre o que eu acredito, né, na nutrição, hoje, mais especificamente, sobre hipertensão arterial. Né? Temos alguns alimentos que podem contribuir para a melhora da pressão arterial, até para prevenir também a ocorrência da hipertensão. E aí nós vamos falar um pouco sobre os pilares da vida saudável, né? O estilo de vida, o quanto isso é importante, né, para a prevenção e para o tratamento dessa doença, porque por mais banal que o assunto seja, por mais batido que ele seja, a hipertensão é uma doença crônica, muito prevalente no Brasil, entendeu? Então as pessoas desconsideram o fato de ser uma doença. Muitas vezes no consultório você vai perguntar ao paciente se ele tem alguma doença, ele não fala nada. Ele simplesmente desconsidera. E aí, depois, quando você vai perguntar o medicamento que ele usa, se ele faz algum tratamento de saúde, ele diz que usa losartana, né, que ele usa captopril, então ele é hipertenso. Então, isso ele desconsidera. Para ele, isso é uma coisa banal, uma coisa comum. Doença, para ele, é câncer ou qualquer outra coisa pior. Né? Então, digamos que os pilares, né, para a gente construir uma vida saudável, bons hábitos de vida, seria a prática do exercício físico. Né? Eu não sou especialista no assunto, mas sei dos benefícios que eles podem trazer à nossa saúde. O tabagismo também, evitar o máximo que puder, se a pessoa fuma, buscar, né, evitar esse mau hábito. A alimentação saudável, que eu vou tratar mais um pouco com vocês sobre esse assunto. E nada mais importante do que gerenciar o estresse. Porque quando falamos de pessoas hipertensas, nós falamos de perfis diferentes de pacientes. Não falamos daqueles pacientes que são obesos apenas, mas daqueles pacientes que têm um peso adequado, mas que são muito estressados. Então, isso também influencia. Certo? Então, precisamos gerenciar o estresse, né? Dormir bem, respeitar o nosso ciclo circadiano, ter hora para dormir, hora para acordar, prezar um bom sono, né? Ter uma boa qualidade do sono, né? E ainda cuidar das nossas relações interpessoais, né? Relações entre familiares, né? Entre nossos colegas de trabalho, valorizar, né, nossa autoestima e pensar nisso, porque às vezes a gênese da doença ela não vem simplesmente do alimento, ela não vem da falta de exercício, mas tudo isso aqui integrado. O paciente ele tem o eixo, né, corpo, mente, espírito. Ele é um ser humano integral. Então eu preciso considerar tudo isso antes de falar de nutrição. Né? Nós somos seres humanos, somos passíveis de errar, né? Somos passíveis de cometer erros em todos os aspectos. Então, precisamos valorizar isso antes de qualquer coisa, antes de falar de alimentos, de superalimentos. Então, precisamos pensar como nós podemos mudar o nosso estilo de vida. De onde nós vamos começar a mudar o nosso estilo de vida. E falando agora, puxando, digamos assim, né, a sardinha assim, para o meu lado, eu vou defender a alimentação saudável, porque eu sei o potencial que os alimentos têm para curar doenças, para prevenir doenças. E eu trago aqui um pequeno trecho da 7ª diretriz da hipertensão arterial, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e ele traz o seguinte, que para tratar a hipertensão, é uma alimentação saudável, sem dietas radicais, valorizando a ação de sinergia entre nutrientes e alimentos. Porque, na verdade, nenhuma cápsula, nenhum suplemento, nenhum hormônio que você tome vai substituir a ação sinérgica que as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos que os alimentos possuem dentro do seu corpo. São eles que vão atuar no seu metabolismo e vão fazer a prevenção e o tratamento dessas doenças. Então, é importante você considerar isso aí. E para a hipertensão arterial, o que eles trazem é reduzir, né, o consumo de industrializados e vamos prezar o consumo de vegetais. As pessoas agora com o padrão low carb, agora está bem famoso, né? A dieta low carb, elas estão ficando carbofóbicas, têm medo de comer frutas, legumes, verduras, né, desvalorizando muitas vezes alimentos regionais da nossa cultura brasileira. Então, eu acho importante lembrar que esses alimentos devem sim ser consumidos. O nutricionista é um facilitador, ele vai mostrar a vocês a quantidade, tudo com harmonia e equilíbrio. É possível ser consumido sim. Você não vai engordar por causa disso, vai engordar por causa de outros fatores, porque a obesidade é uma doença multifatorial, não conta só a ingestão alimentar. Né? Então é importante a gente considerar isso aí.
E aí eu trago para vocês o padrão alimentar mais importante para tratar a hipertensão arterial e muitas doenças crônicas, que é aumentar o consumo de alimentos in natura, né? Frutas, legumes, verduras, sim, vocês vão consumir isso, sim. Vão aprender a consumir a quantidade correta, da forma correta, o momento exato de consumir esses alimentos, certo? E a dieta da hipertensão também preza pela diminuição da carne vermelha, que geralmente é a preferência do brasileiro a comer carne, né? Churrasco, principalmente, que é uma carne ainda tem um efeito, né, do carvão, que pode ser cancerígeno. Ingestão de ovos, de sementes, né? Frango, peixes, principalmente os peixes ricos em ômega 3. A gente pensa em salmão, mas esquece que o salmão brasileiro é criado com ração, alimentado com ração de frango. Que ômega 3 esse salmão vai ter? A gente paga por um peixe que não tem nenhum ômega 3. Então, a gente tem que aprender a valorizar outros alimentos, né? Consumir atum, consumir sardinha, são peixes com ômega 3 que têm uma boa função, né, para a hipertensão também. E reduzir o consumo de alimentos ultraprocessados. Na verdade, a industrialização é uma realidade em todos os países, não só no Brasil. E nós passamos por uma questão de rotina, de rotinas muito atribuladas, muito trabalho, pouco tempo para alimentação, passamos a priorizar esses alimentos aqui. A gente não percebe, mas se você chegar até nos setores do tribunal, eu já observei, chego lá nos setores, está todo mundo com a bolachinha creme cracker, né? Os biscoitinhos ali em cima, o cafezinho, isso vai 3 vezes no dia, 4, 5 vezes no dia. No final do dia, já comeu um potinho de biscoito desse daí. Aí não sabe por que engordou, né? Não sabe por que está com a pressão alta, por que está com açúcar alto. Então, a gente não sabe, a gente não percebe, a gente come, a gente nem vê. Vai comendo, 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 quando vê, no final do dia, já somou isso aí. E a obesidade é o quê? A soma do excesso. É a soma do excesso progressivamente. Você não engordou porque você comeu um hambúrguer hoje. Você engordou porque você comeu um hambúrguer hoje, você comeu sábado, você comeu domingo, você tomou cerveja, você se excedeu vários dias e não percebeu. Então, minha defesa, na verdade, a defesa de muitos nutricionistas, na verdade, é a campanha do descascar mais e desembalar menos, né? A gente priorizar os alimentos in natura, usar nossa criatividade para cozinhar. Porque a gente vê assim uma foto de frutas, verduras, parece uma coisa sem graça, tipo, vou comer só fruta, só verdura, sem sal, sem gosto. Não é bem assim. Aprenda a cozinhar, use novas técnicas, refoga, vai cozinhar, vai fazer um molho diferente, vai temperar a salada de um modo diferente. Não é simplesmente comer na forma que vem da feira ou que vem do mercado. Não é assim. Vamos aprender a usar a criatividade. Na internet tem um monte de receitas, então precisa ter assim um pouco de disciplina, de iniciativa, né? Entender que isso é necessário para você. E comer comida de verdade. A comida de verdade é um termo que surgiu para justamente trazer às pessoas o conceito de alimentos in natura, né? Que são aqueles que saíram da natureza e não passaram por um processamento, digamos assim, tecnológico muito forte. Ele apenas foi embalado, né? Foi levado para a feira, sofreu um mínimo processamento. E aí eu trago para vocês uma reportagem para comprovar o que eu estou dizendo a vocês. Inclusive, recentemente, a Coca-Cola comprou algumas empresas de sucos e fabricante de kombucha, né? Que é um tipo de chá fermentado. Porque as pessoas estão mudando os hábitos, as pessoas estão tornando mais conscientes em relação ao que elas vão comer. E eu trago isso para vocês porque o consumidor ele pode mudar o mercado, sim. Se você for consciente, se você souber onde você vai comprar os seus alimentos, de onde vêm seus alimentos, procure saber, procure consumir alimentos orgânicos. Aqui, eu não sei qual é o acesso de vocês aqui em Feira de Santana, se vocês têm acesso a feiras orgânicas, mas se tiverem, procurem, participem, incentive o agricultor familiar que está produzindo para vocês um alimento sem veneno, né? Um alimento saudável, feito ali com muito esforço e que, com certeza, vai agregar muito mais à sua alimentação. E aqui eu trago para vocês uma foto da Sociedade Brasileira de Cardiologia em relação ao consumo de sal do brasileiro, né? A gente sabe que quem é hipertenso, todo mundo sabe aqui, quem é hipertenso precisa reduzir o sal. E o nosso consumo fica em 12 gramas, muito parecido com os Estados Unidos, né? Que é uma nação baseada no fast food. Então, é um pouco preocupante a gente pensar
que está nessa situação, quando, na verdade, a gente deve consumir 5 gramas, que é uma colher de chá muito rasa. Isso para o dia inteiro. Não é para uma refeição, é para o dia inteiro, considerando todas as refeições. Né? Então, a gente precisa repensar, né, os nossos hábitos alimentares. E pensar além da hipertensão. Por quê? Esse excesso de sal, você pode não ser hipertenso nesse momento, né, ter algum parente hipertenso, mas o sal, ele tem um efeito, essa imagem está em inglês, mas dá para perceber, ele tem um efeito em vários órgãos. Ele pode causar lesões em vários órgãos, pode contribuir para a redução da densidade mineral óssea, levando à osteoporose, né, futuramente. Pode contribuir para má circulação cerebral, né, tem um efeito na nossa pele inflamatório. Lesões renais progressivas. Então, pacientes hipertensos têm tendência a ter doença renal crônica. Então, a gente precisa repensar isso aí. E ele traz aqui, ó, em azul, é o sal da comida industrializada. Não é o sal que você botou na comida, não. Esse azul aqui é o sal dos alimentos industrializados. Então, precisa ir ao mercado, olhar o rótulo. Olhe o rótulo do produto que você está comprando. Porque o sal não é só cloreto de sódio. O sal é isso aqui tudo. Todos esses aditivos alimentares aqui estão nos alimentos, são uma realidade. Infelizmente, né, é uma realidade. A gente come, né, sem perceber. Um desses aditivos, né, é o ciclamato e a sacarina, que são adoçantes artificiais. Esses aqui muito conhecidos, muito utilizados no cafezinho. Você está tomando um cafezinho num copinho plástico e ainda com adoçante, né, cheio de aditivo. Então, é melhor nem tomar o café, ou tomar, né, ele sem açúcar. Muito mais vantagem para você levar sua canequinha lá, abolir o copo plástico pela sustentabilidade. Exato, pois é, sustentável e mais saudável, né? E, além disso, eu trouxe aqui em destaque o E621. Na verdade, quando vocês forem olhar a lista dos ingredientes, né, ela é decrescente. Ela é do maior para o menor. E o glutamato, ele é um aditivo que foi comercializado na Segunda Guerra Mundial. Ele foi criado na Segunda Guerra Mundial. Foi feito no Japão, porque, na época, a alimentação dos soldados japoneses era muito mais saborosa do que a dos americanos. Eles queriam saber por quê. Por que esse alimento era mais saboroso? O glutamato é um aditivo que ele é um realçador de sabor. Qualquer comida péssima com glutamato fica maravilhosa, muito boa. Nem parece, porque ele é o sabor umami. Ele é o 5º sabor. A gente tem um sabor azedo, amargo, salgado, não é isso? E ele é um sabor a mais. É o INS 621. No rótulo vai aparecer assim. É 621, ou vai aparecer como glutamato, ou vai aparecer como INS 621. E esse aditivo está associado a alterações neurológicas, Alzheimer, câncer gástrico. E, no Brasil, infelizmente, a legislação da Anvisa não determina quantidades de segurança. Ou seja, o fabricante usa o quanto basta, o quanto ele acha necessário. Não é? Tem no peru, no Chester, no peru temperado. Eu vou mostrar aqui. Pois é. É um sal que você consome e você não sabe que está consumindo. Entendeu? Não é só sal. Entendeu? Então, são todos esses aditivos aqui fazem parte dos alimentos e você come sem saber. Pegue o alimento, olha o rótulo, verifica lá antes de você consumir. Aí eu trouxe os alimentos clássicos, né? Esses dois aqui, ó. Esses dois aqui, muito amados. É a famosa, é a bonitinha aqui, mas ordinária. Essa bolacha aqui tem a composição péssima, péssima. Se alguém, quando for no supermercado, pega a embalagem dela, olha lá no final, olha quantos aditivos tem nessa bolacha. Experimenta olhar para você ver se você conhece algum aditivo. Você não conhece. E esse produto aqui, que vende no mercado, que todo mundo acha que é sal. Isso aqui, isso não é sal, isso é glutamato, viu, gente? Não use isso aqui, não, pelo amor de Deus. Aprende a temperar o alimento de outra forma. Você não precisa ser dependente disso aqui causa um vício e é totalmente desnecessário, né? O molho shoyu também tem um sal, mas também tem glutamato. Macarrão instantâneo, né? Nuggets, aqueles caldos industrializados, aquele tempero do amor, né?
Aquele temperinho do amor que passa na televisão. Pois é. Bonitinho, mas ordinário, né? Pois é. O bacon também. Os embutidos. Quem gosta aqui de peito de peru também, né? Peito de peru tem muito sal, tem sódio. E, para completar, o peito de peru ainda tem nitrato. Tem nitrito e nitrato, que é um conservante, que dentro do nosso estômago, e meio ácido, vai formar nitrosamina, que são substâncias cancerígenas associadas ao câncer gástrico. Então, é importante a gente evitar esse tipo de alimento, né? Esse tipo de embutido. Não são alimentos saudáveis, são alimentos pontuais, né? Que a gente deve consumir. Pronto. Aqui, mais alguns, né, que a gente consome. Aqui, que esse aqui parece pipoca, né? Biscoito de polvilho. Também tem muito sal, infelizmente. Os molhos para salada. Os queijos, na verdade, eu me refiro aos queijos, aqueles queijos mais finos, né? Mussarela, parmesão, gorgonzola, esses queijos mais importados. Eles precisam de sal, né, na composição. E alimentos em conserva, azeitona, picles, cebolinha, molho de pimenta, todos esses têm muito sal. Se tiver mais do que 200 ou 300 miligramas por 100 gramas do alimento, você já descarta. Agora, sim, se você quer consumir azeitona, você pode tirar a azeitona, lavar um pouco com água, extrair um pouco o sal e depois você utiliza, uma alternativa. E aí eu trouxe para vocês aqui um rótulo de um produto que é para fazer feijão, né? Para temperar o feijão, porque até isso tem hoje. Perdemos até o hábito, né, de temperar o feijão com temperos naturais. Já começou por sal. Aí vem aqui amido, que é um tipo de açúcar, alho, cebola, maltodextrina, outro açúcar. Aí vem óleo vegetal, que provavelmente é de soja transgênica. Aí você vem para cá glutamato, inosinato, aromatizante, corante, antiumectante. Para fazer feijão precisa disso? Não precisa. Pois é, então a gente precisa pensar, né, nesses detalhes que passam despercebidos, né? A gente apela pela praticidade e acaba prejudicando a nossa saúde, né? E aí eu trago para vocês alternativas. Vamos aprender a cozinhar, vamos aprender a temperar, né? Vamos resgatar esse hábito de antigamente, que as pessoas tinham de temperar sua comida, né? Com as ervas naturais, né? Com alho. Na verdade, o alho é um importante hipotensor. Ele tem uma propriedade de reduzir a pressão arterial, mas tem que saber usar. Alguém sabe como é que o alho atua na pressão arterial? Alguém sabe como é que usa? Pois é. O alho, para ele ter o efeito, você tem que cortá-lo, picar na comida. Não adianta comer ele inteiro. Você mastigando ele, você corta, põe na comida e espera um momentinho, porque ele vai ativar os compostos que fazem essa redução da pressão arterial, que é a aliina e a alicina. Então, você cortar ou você macerar o alho faz você ativar esses compostos e deixar, de fato, ele é um produto funcional. Só que, na verdade, a propriedade dele é mais cru do que cozido. Então, quem é mais corajoso, né, pode consumir 1 ou 2 alhos por dia. Quem for hipertenso, na verdade, né? A prioridade é quem é hipertenso, mas quem não for, pode tentar essa possibilidade. E aí, as pessoas que têm essa dificuldade de consumir esse alimento, pode tirar o miolo, né? Para deixar ele mais palatável. Só que quando você tira, você perde um pouco das propriedades. Então, quem for hipertenso não deve tirar, mas quem não for, quer consumir parte das propriedades, tira o miolo e tenta consumir ele cru. Você vai ver as propriedades até no intestino, como vai melhorar. Não é só na pressão arterial. E a gente tem infinidade de temperos. Manjericão, folha de louro, hortelã, cebolinha, alecrim. Vamos aprender a usar isso aí, né? E aqui eu trago para vocês outros alimentos. Esses alimentos são fonte de nitrato, né? Rúcula, beterraba, espinafre, salsão, alface e rabanete. Eles se destacam por terem muito nitrato. E aí o nitrato no nosso intestino vai ser convertido pelas bactérias, né, em óxido nítrico. Isso faz a pressão arterial, as artérias dilatarem melhor. Então, a pressão flui de uma forma melhor. Então, em média, é 80 gramas por dia, o que dá uma beterraba pequena
ou 2 a 3 colheres de sopa de cada um desses produtos aqui. Então, vamos tentar incluir na alimentação de vocês. E aqui, outros alimentos importantes. A melancia, a gente normalmente come a parte, né? A parte rosa, que é a parte mais doce, mas para quem é hipertenso, aquela entrecasca branca ali, ó, você tem que consumir aquela parte branca junto, porque ela tem um aminoácido chamado citrulina. E a citrulina é vasodilatadora, né, das artérias. Então, para quem é hipertenso, recomendo cortar a melancia preservando essa parte branca. Não precisa ser a casca verde, mas você preservar esse pedaço também, mesmo que seja menos doce, mas você tem que consumir. E os alimentos ricos em magnésio, amêndoas, abacate, banana, alguns iogurtes podem ser utilizados se forem desnatados, já que esses pacientes podem ter um colesterol elevado. Água de coco com moderação, porque tem potássio, mas por questão do carboidrato, um copo de água de coco tem de 11 a 15 gramas de carboidrato, então você não vai consumir todos os dias, né, mas eventualmente. E aqui, carnes brancas, não é, cereais integrais, o azeite de oliva extra virgem, escolher um bom azeite de oliva, consumir na nossa alimentação, traz inúmeras vantagens, né? Eu poderia falar aqui o dia inteiro desses alimentos, mas o tempo é mais curto, eu vou correr um pouco mais. As bebidas alcoólicas, né? As bebidas alcoólicas desses pacientes é difícil da gente fazer ele entender que não é o momento de consumir, infelizmente não dá mesmo, porque tem gente que não controla a quantidade que consome, não se sente satisfeito só com um copo. Então, eu recomendo moderação ou exclusão mesmo da bebida da sua vida, não lhe traz nenhum outro benefício. Só o social, gente, mas, assim, é preciso pagar um preço, né? Tudo na vida tem um preço, e quando você adoece, você tem que pagar o preço da doença, né? Então, você tem que pagar o preço de ter uma vida mais saudável. Então, se você chegou no nível de uma hipertensão, você pode chegar no nível de um AVC, pode chegar no nível de um diabetes, e aí depois é tarde demais para recuperar. Então, consumir com moderação, né? Quem não é hipertenso, mas quem é hipertenso, ter esse cuidado. E as bebidas energéticas também. Tem pessoas que são sensíveis à cafeína, outros não são tão sensíveis à cafeína. Mas, de qualquer forma, evitar o café expresso, porque ele tem um teor maior de cafeína. Quem tem máquina em casa, né, aquelas maquininhas de café, evitar aquelas que têm muito cafeína, né? E fazer o café coado mesmo, se possível. E o chá verde também. Tem gente que toma litros de chá. Tem pessoas que não têm maturidade para tomar chá, ela não toma uma xícara, ela toma uma garrafa. Não é uma garrafa, né? É você tomar uma xícara, 300 ml, 250 ml no máximo por dia. Então, a gente precisa ver essas mudanças também. E também que eu não falei, tem muita gente aí querendo consumir sal rosa, porque acha que o sal rosa do Himalaia é melhor porque tem minerais e tal. Então, gente, assim, o sal de Mossoró, que é aqui no Rio Grande do Norte, tem os mesmos benefícios, vai suprir a necessidade de sódio que você tem, é muito mais barato, é um alimento brasileiro e você não precisa de tanto sal assim, né? Então, vamos pensar nessas coisas, não existe superalimento, vamos desconstruir essas ideias de que tem um alimento que vai salvar, né, a sua doença, não é bem assim. Eu trouxe, na verdade, aqui uma receita, no Minuto Saúde já tem 2 publicadas que nós colocamos de temperos. Essa do Ministério da Saúde é o sal de ervas, para ensinar as pessoas a utilizar o sal com outros sabores, né? Aprender a mudar o paladar usando algumas ervas, né? Orégano, manjericão, alecrim, salsinha. Então, é uma opção. Depois eu posso colocar no Minuto Saúde para vocês. Aqui, por exemplo, um suco para hipertensos é uma receita que eu costumo usar, mas nem todo mundo está acostumado, né, a usar gengibre, melancia, beterraba, alho. É um suco que dá para tomar assim, não precisa ser sem coar, pode coar. Essa questão de coar ou não coar vai muito do hábito intestinal da pessoa. Então, às vezes, eu tiro a fibra e priorizo outros nutrientes. Então, dá para usar também. Eu vou colocar no Minuto Saúde para vocês poderem utilizar. E esse é o recado que eu deixo. A nutrição, né, começa na terra e termina em nós. Vamos escolher melhor os nossos alimentos, né, e mudar a nossa saúde. É isso que eu acredito. Espero ter contribuído um pouco para o conhecimento de vocês. Foi um pouco corrido, né? Mas o que precisar, meu contato está aqui. Eu agradeço, viu?